Boa tarde, amados. Um prazer estar aqui mais uma vez, iniciando essa semana, segunda-feira, aqui na presença do Senhor, onde nós vamos estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Gostaria de convidar aos irmãos para a gente iniciar esse nosso período com uma oração. Lembrando, se você tem algum pedido e queira fazer, pode escrever aí nos comentários que vamos procurar orar por esses pedidos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos concedidas a nós, obrigado por essa oportunidade, por esse tempo que temos de ouvir um pouco mais da sua palavra. Rogamos a Ti que a cada dia o Senhor aumente o interesse em nosso coração, o interesse da Tua palavra, o interesse de buscar ao Senhor, o interesse de oração, de ter mais comunhão contigo, o interesse de querer consagrar nossa vida e nosso tempo ao Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, nisso a cada dia mais. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja também abençoando neste momento a todos que estão nos ouvindo e que a sua palavra venha falar aos nossos corações e que o Senhor venha trazer o consolo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Hoje eu gostaria de trazer um tema falando das promessas de Deus. O tema que eu gostaria de trazer e a promessa que Jesus Cristo ele fez para nós foi a promessa do Consolador. Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre essa promessa, a promessa do Consolador, que é a promessa do Espírito Santo. Jesus, quando ele estava aqui na terra, na sua primeira vinda, conversando com os discípulos, ele já estava deixando seus discípulos preparados para a sua partida. Então, chegou um momento do seu ministério terreno aqui na terra, de 3 anos, quando ele começou a pregação, quando ele se batizou e começou seu ministério aqui na terra. Em algum momento ele já começou a trabalhar no coração e na mente dos seus discípulos. Olha, eu estou indo para Jerusalém, e ele começava a falar tudo abertamente. Estou indo para Jerusalém, a liderança religiosa lá não vão gostar de mim, vão me bater e vão me crucificar, e o que vai acontecer? Eu realmente vou morrer. Só que ele também já falava sobre a sua partida, ressurreição, sua subida para o céu. Muitas das vezes os discípulos ficaram entristecidos com essas notícias da partida de Jesus Cristo, que ele subiria para o céu. Eles achavam que iriam ficar sozinhos, abandonados. Só que aí foi que Jesus fazia a promessa do Consolador. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês abandonados. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, que vai descer para ficar com vocês até ao dia que eu voltar. Jesus Cristo também deixou a promessa da sua vinda. Olha só o que diz João, capítulo 14, versículos 16 a 18. Aqui nós temos a promessa do Consolador, que diz assim. Jesus falando: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, meus irmãos, aqui nós vemos essa promessa do Consolador. E aqui, para enfatizar, Jesus chama o Espírito Santo de 2 nomes. Primeiro, ele chama de Consolador, e depois ele chama de Espírito da Verdade. Os discípulos, quando ouviram essa notícia, eles ficaram entristecidos. Mas Jesus Cristo alegrou o coração deles, dizendo: olha, mas vocês receberão a promessa do Consolador. Eu estou indo, mas não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão estar acompanhados com outro Consolador. Por enquanto, eu estou aqui com vocês, consolando a vocês. Mas o Pai enviará um outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, que estaria para sempre com os discípulos. E dessa promessa, meus irmãos, nós que já somos crentes, nós já usufruímos. Quando você creu em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo, no mesmo instante, o Espírito Santo ele fez morada dentro do seu coração. Até o dia de hoje, ele sempre esteve dentro da sua vida. Então, o seu corpo é como um templo do Espírito Santo, onde ele habita diariamente. Ele não tem saída. Não tem uma hora do seu dia ou da sua noite que você possa dizer: bom, o Espírito Santo agora não está dentro de mim. Não, ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Essa foi a promessa que nós recebemos de Jesus Cristo.
a presença constante e eterna do Espírito Santo em nossas vidas. Desta promessa você já está usufruindo. Então Jesus Cristo ele está nos ensinando que nós já temos este Consolador em nossas vidas. Qualquer situação que talvez você esteja passando, seja momentos de alegrias, ou seja momentos de tristezas, seja momentos de consolo, ou seja momentos de dores, saiba que o Espírito Santo está presente na sua vida. E a palavra de Deus fala muitas coisas que ele faz em nós e através de nós. Ele nos guia para a gente evangelizar. Nós não sabemos orar como convém, então ele ora em nosso favor. O Espírito Santo está testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele faz muitas coisas em nossas vidas e também através de nossas vidas. Então, para a gente falar um pouco destes nomes que Jesus Cristo chamou o Espírito Santo, primeiro ele chamou Jesus de Consolador. Então, o Espírito Santo ele tem essa função em nossa vida também, de ser o Consolador. Ele está nos consolando na ausência de Jesus Cristo. Enquanto Jesus Cristo não volta, nós temos esse Consolador que é o Espírito Santo. A palavra grega para Consolador é Paráclitos. Então, no grego, Consolador significa Paráclitos. Essa é a palavrinha grega que traz a tradução para Consolador. A palavra Paráclitos, ela significa literalmente uma pessoa que se coloca ao seu lado. É o que o Espírito Santo ele faz. Ele é o nosso Paráclitos. É ele quem se coloca ao nosso lado e fica conosco constantemente. Jesus ele estava dizendo neste momento, estava prometendo para os discípulos: eu estou subindo para o céu. E lá no céu eu serei o Paráclitos de vocês, serei o representante de vocês, estarei lá como o advogado no céu. Mas vocês terão outro Paráclitos, que é o Espírito Santo, que ele estará para sempre com vocês do seu lado, dia a dia, e nunca te abandonará. Meu irmão, você tem essa grandiosa e preciosa promessa da presença do Espírito Santo. Quando nós imaginamos isso, você pode se alegrar, porque você pode saber que o Deus, criador de todo esse universo, está morando junto com você, está presente com você em todos os momentos da sua vida. Isso traz consolo, isso traz alegria para o nosso coração, isso traz paz ao nosso coração, porque o Criador está habitando dentro de você, você que já creu em Jesus Cristo. Um outro nome que Jesus Cristo também chamou o Espírito Santo, ele chamou de Consolador, que é Paráclitos, e chamou também de Espírito da Verdade. Isso nos ensina que o ministério do Espírito Santo sempre é com a verdade. Olha só o que Jesus fala sobre o trabalho e o ministério do Espírito Santo em João, capítulo 16, versículos 13 a 15. E aqui neste versículo você vai perceber no que o Espírito Santo trabalha, como é que ele trabalha com a verdade. Nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus. Jesus ele já disse em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo, então, trabalha na sua vida a partir da verdade das Escrituras. Se você tem contato com a Escritura, o Espírito Santo ele vai trabalhar na sua vida a partir do que está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia. João 16, do 13 a 15, diz assim, Jesus ele também falando: quando vier, porém, o Espírito da verdade, note essa referência, Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. A função do Espírito Santo, nos guiar dentro da verdade. Ainda mais, olha só, o versículo continua. Porque não falará por si mesmo. A função do Espírito Santo nunca é falar dele mesmo, mas a gente vai perceber que ele, em nós, sempre nos levará para Cristo. Essa é a função do Espírito Santo. Falar de Jesus Cristo para nós, falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. O Espírito Santo tem essa função de apontar para Cristo. Ele nunca aponta para si. Mas, olha só que o versículo continua. Guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, a função do Espírito Santo, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai
tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Esta, meus irmãos, é a função do Espírito Santo, apontar para Jesus Cristo, nos levar a cada dia mais a conhecer mais a Jesus Cristo, a entender mais a obra de Jesus Cristo. Essa é a função do Espírito Santo dentro da sua vida. O Espírito Santo, ele então veio falar de Jesus. Uma coisa então que você pode entender é que você tem um grande professor disponível 24 horas por dia dentro da sua vida. Você pode abrir as Escrituras, ler ela, sabendo que o Espírito Santo, um grande professor, estará te guiando em toda a verdade, te mostrando que as Escrituras estão falando a respeito de Jesus Cristo. Você tem esse professor dentro da sua casa, o professor dentro de você que vai te guiar em toda a verdade. Isso é um ânimo para você ler as Escrituras. Muitas vezes nós pensamos, eu não consigo entender as Escrituras, é um livro muito difícil, somente o pastor, somente o missionário, somente o professor da escola dominical que pode entender as Escrituras. Não, o Espírito Santo está dentro de você, ele é um professor e ele está ansioso em querer te levar a cada dia mais a entender sobre Jesus Cristo. Você lendo, estudando a palavra de Deus, você pode aprender mais de Deus a cada dia através do Espírito Santo que estará te guiando, te ensinando. Ele é o professor da sua vida e você tem esse professor à sua disposição 24 horas por dia, porque ele nunca te abandona, ele nunca te abandonará. Não tem um momento da sua vida que você venha dizer, agora o Espírito Santo não está perto de mim. Não, ele sempre está com você, momentos de alegria e momentos de tristeza, pronto para te ensinar mais sobre as Escrituras e a palavra de Deus. Mas gostaria aqui de salientar um cuidado que você deve ter. Olha só, cuidado para que você não caia na ladainha e na lábia de falsos pregadores. Às vezes você pode ver algum pregador na internet, um pregador que seja vibrante, um pregador que seja eloquente, e você pode pensar, esse aí tem o Espírito Santo. Está evidente que ele tem o Espírito Santo. A palavra de Deus nos manda a gente ter cuidado com os pregadores e colocar eles à prova para ver realmente se eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo ou se estão sendo guiados por outros espíritos. A palavra de Deus nos diz que além do Espírito Santo existem outros espíritos, o espírito do anticristo, espíritos malignos que estão guiando falsos pregadores. Eloquência e ter uma uma pregação vibrante não é sinal de que a pessoa tem o Espírito Santo de Deus. O sinal de que a pessoa, o pregador, ele tem o Espírito Santo de Deus é se ele está falando a verdade, é se ele está abrindo a Bíblia e interpretando ela corretamente. Um cuidado e uma cautela que todos nós devemos ter. Não dar ouvidos a qualquer tipo de pregador. Não é por ele ser vibrante ou ele ser eloquente, falar bem que você deve dar ouvidos, mas dar ouvidos se ele está falando as Escrituras. Olha só o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 1. João, o apóstolo João, ele vai nos dar essa orientação. Ele está falando o seguinte, tome cuidado. Diz assim 1 João 4:1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, olha só, amados, cuidado, não dê ouvidos a qualquer pregador, mas prove realmente se os pregadores estão sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus, porque aí no mundo existem muitos falsos profetas. Meus irmãos, nós não devemos dar ouvidos a falsos pregadores, pessoas que se aproximam de outras, que têm uma boa oratória, uma boa eloquência no seu falar, tem boas palavras saindo da sua boca, mas essas palavras não condizem com as Escrituras. Por isso que você precisa estudar as Escrituras para saber identificar se aquele pregador está realmente falando da palavra de Deus ou se ele está se desviando da palavra de Deus. E aí você vai saber se ele está sendo guiado pelo Espírito Santo ou se ele está sendo guiado pelo espírito do maligno. Aí você vai saber se você
você deve escutar esse tipo de pregador, se você deve escutar essa mensagem ou se você deve rejeitar esse pregador, rejeitar esta mensagem. Cautela, não dê ouvidos a qualquer tipo de pregador. Mas Jesus Cristo, aqui neste texto que nós estamos estudando, nos deu essa preciosa promessa do Consolador, que será um professor na sua vida, a partir do momento que você abrir as Escrituras e der espaço para que ele venha explicar as Escrituras e iluminar os seus olhos para que você possa enxergar a Jesus Cristo a partir das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, esse presente que Jesus Cristo nos deu, que é o Espírito Santo, é um presente precioso. Um presente que as pessoas aí no mundo não podem receber. Somente nós que cremos em Jesus Cristo podemos receber. Olha só de novo o que diz João, capítulo 14, versículos 16 a 18. Dizem assim, 16 e 17. E eu rogarei o Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade. Olha só agora. Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Note muito bem, o mundo não pode receber esse Consolador. Jesus Cristo estava falando com seus discípulos, eu vou enviar para cá um Consolador, um outro Consolador para que esteja para sempre com vocês. Olha só, mas percebo que o mundo, as pessoas que não têm Cristo, elas não podem receber esse Consolador. Somente vocês receberão este Consolador. Note a preciosidade desse presente que você recebeu. Somente os que pertencem a Cristo receberão e recebem este Consolador. Você já tem um Consolador na sua vida, você que já creu em Jesus Cristo. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, infelizmente você ainda não tem este Consolador na sua vida, porque você não pode receber esse Consolador enquanto não aceitar a Jesus Cristo na sua vida. E eu tenho aqui 2 motivos por que o mundo não pode receber o Consolador. O primeiro motivo é bem simples, porque eles não têm interesse. As pessoas do mundo não têm interesse em receber a verdade da palavra de Deus, não têm interesse em Jesus Cristo, não têm um interesse no Espírito Santo. Este é o primeiro motivo porque elas não podem receber o Consolador. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. As pessoas não têm interesse. Diz assim esse texto. Ora, o homem natural, o homem aí do mundo, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Note muito bem, o homem do mundo, o homem natural, ele não aceita as coisas que vêm de Deus. Ele não aceita a mensagem do Evangelho, ele não aceita Jesus Cristo, ele não pode entender essa mensagem, porque para ele tudo isso aqui é loucura. Ele não tem interesse nessas coisas, por isso que ele não pode receber o Espírito da verdade, por isso que ele não pode receber o Consolador. Este é o primeiro motivo, não tem interesse. Um segundo motivo é porque o homem do mundo, ele sempre está resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo, uma das suas funções também ali é convencer o homem do seu pecado, mostrar para ele que ele é pecador, que ele está separado de Deus. E o Espírito Santo faz isso nos corações das pessoas quando elas ouvem a mensagem do Evangelho. Só que a pessoa tem o seu livre-arbítrio de resistir ao convencimento do Espírito Santo ou aceitar essa ação do Espírito Santo na sua vida. Olha só o que diz Atos, capítulo 7, versículo 51. Estevão estava pregando para os perdidos em Jerusalém e olha só o que ele diz na sua pregação. Ele fala assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, vós também fazeis. Estevão, aqui na sua pregação, eu creio que ele estava até apontando o dedo para os incrédulos de Jerusalém. Vocês são incircuncisos, vocês não dão ouvidos à palavra da verdade. Vocês sempre estão resistindo ao Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo está querendo convencer vocês, mas em seus corações vocês resistem à ação graciosa do Espírito Santo. Nós estamos vendo aqui que é possível resistir à ação do Espírito Santo.
Deus ele concedeu ao homem o livre-arbítrio, a responsabilidade de escolha. O homem, então, ele é responsável em aceitar ou rejeitar a Jesus Cristo. Ele é responsável em querer ouvir as palavras preciosas do Espírito Santo que está convencendo ele do estado pecaminoso ou rejeitar essas palavras do Espírito Santo. Essas pessoas estavam resistindo ao Espírito Santo, assim como os antepassados deles fizeram, eles também estão fazendo. Por isso que eles não podem receber a promessa do Consolador, porque eles sempre resistem ao Espírito Santo. Mas nós, meus irmãos, nós recebemos a promessa do Consolador. O Espírito Santo já faz morada na minha vida, o Espírito Santo já faz morada na sua vida. E isso é garantia de que um dia nós moraremos no céu. Deus, ele nos deu o Espírito Santo para trabalhar em nossa vida e depois nos conduzir para o céu. Isso é garantia da sua morada celestial. Olha só o que diz Efésios, capítulo 1, somente o versículo 14, mostrando a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Diz assim o texto: o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Note que Jesus Cristo ele tinha dito para os discípulos: eu vou enviar um Consolador para vocês, e ele vai ficar com vocês até que eu voltarei para vos buscar. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele é apresentado para nós como um selo, uma garantia da nossa morada celestial. Quando Jesus Cristo vier nas nuvens para buscar a sua igreja, estes que têm o selo do Espírito Santo, quem recebeu o Espírito Santo na sua vida, estes vão ser arrebatados. O Espírito Santo, que é o Consolador aqui na terra, estará nos entregando ao Consolador celestial nas mãos de Jesus Cristo. Ele é a garantia da nossa morada eterna. Se você tem o Espírito Santo, pode então descansar e ter a certeza da sua salvação, porque é impossível que você perca a salvação. É impossível que o Espírito Santo ele saia da sua vida, porque ele é a garantia da sua morada celestial, a garantia de que Jesus irá te buscar, te arrebatar e te levar para o céu nas mansões celestiais. Nós temos essa garantia. Então, Jesus Cristo subiu, mandou o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo está aqui conosco, ele está trabalhando em nossa vida, nos moldando, nos ensinando na verdade, nos explicando as Escrituras a cada dia, nos santificando a cada dia, nos separando do mundo e nos levando a uma vida de reta justiça, uma vida de santificação, uma vida de obediência a Deus. Mas vai chegar um dia que Jesus Cristo vai vir buscar o seu povo. E esses que têm o Espírito Santo, eles subirão para o céu. Então, nós temos aqui a função do Espírito Santo e essa preciosa promessa. Agradeça a Deus pela presença do Espírito Santo na sua vida. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela presença da terceira pessoa da Trindade em nossas vidas. Obrigado pela presença do Espírito Santo que é constante para conosco e rogamos a Ti para que não venhamos a entristecer ou apagar o Espírito Santo em nossas vidas, mas que a cada dia mais nós possamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que possamos aprender mais dele e a cada dia mais o Senhor nos guie na verdade. Obrigado, Senhor Deus, por essa garantia de salvação que o Espírito Santo nos traz. Obrigado porque ele sempre está orando conosco, a partir de nós, nos usando para evangelizar e que o Senhor nos use a cada dia e nos santifique, Senhor Deus, para que possamos ter uma vida de obediência ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então que Deus continue abençoando a vida de todos vocês e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.